Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Maxwell Arantes e estamos aqui mais uma vez para meditar sobre a Palavra de Deus. Hoje o título é uma pergunta: por que devo eu ser puro de coração? É certo que muitos de nós já ouvimos muitos sermões sobre isso, mas hoje iremos estudar um pouco sobre a pureza de coração. Quando nós estamos falando justamente da pureza de coração, nós estamos nos referindo ao nosso homem interior, ao nosso intelecto, aquilo que nós somos, tanto positivo quanto negativo. Isso nos lembra uma palavra, não é verdade? Qual a palavra? Caráter. Quando eu pesquisei a respeito da palavra caráter no dicionário, lá estava falando que é a nossa formação moral, o nosso próprio sujeito. Isso realmente faz com que nós refletimos sobre como deve ser nossas vidas, as nossas atitudes nesta vida, não é verdade? Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que está em Mateus 22, verso 11 e o verso 12. E antes de lermos esses versos, eu gostaria de recapitular com vocês a respeito do que está falando aqui essa história. Está falando de um rei que teve muitos convidados e ele deu uma roupa específica para estes convidados. E teve algumas pessoas que não foram com as vestes adequadas para aquele casamento. E o rei as expulsou deste casamento. Lendo em Mateus 22, verso 11, diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com as vestes de casamento. E lhe disse: Amigo, como entrastes aqui, não tendo essas vestes de casamento? E ele emudeceu. Bom, nós sabemos muito bem que paralelo essa história tem para os nossos dias. E justamente com isso eu gostaria de ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 19, o verso 8. E em Apocalipse 19, verso 8, em minha versão, eu leio assim: E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecesse, porque o linho fino é a justiça dos santos. Nós vemos um paralelo muito similar com Mateus 22. E nós vemos o quão importante realmente nós estarmos hoje vestidos com esse linho fino, que é a justiça dos santos. No Mensagem a Jovens, página 391, diz assim: se todo membro da igreja, todo obreiro das nossas instituições compreendesse que esta vida é uma escola na qual nos preparamos para o exame do Deus do céu, quanto à castidade, pureza de pensamento, abnegação nas ações, cada palavra e ato, cada pensamento é anotado nos livros do registro do céu. Nós vemos aqui que nós temos uma grande obra a desempenhar ainda nessa terra. Se nós realmente compreendêssemos a nossa obra como obreiros de nossa instituição, compreendesse que esta vida é uma escola somente, na qual nós estamos nos preparando para o exame do Deus do céu. É certo que se realmente compreendêssemos e levássemos isso a sério, pensaríamos muito mais sobre a castidade, sobre a pureza de pensamento, sobre a pureza de coração na qual estamos estudando. É certo que quando nós estamos com um alvo fixo, quando nós temos um objetivo na vida, nós vamos e fazemos tudo para que esse objetivo seja cumprido. E da mesma maneira, quando nós compreendermos a nossa obra e nosso papel aqui nesta terra ainda, teremos pureza de pensamento, porque Deus nos ajuda, Deus vai enviar o seu Espírito Santo para estar conosco, nos auxiliando nesta caminhada. Gostaria de ler um texto que está em 1 João, capítulo 3, no verso 2 e o verso 3 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele o é. Verso 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, qual esperança? A esperança da volta de Jesus, falado no verso 2. Purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Nós vemos realmente a nossa importante obra a desempenhar ainda neste momento. Nós vemos que a nossa esperança está justamente centrada em nós compreendermos sobre isso e aí tirarmos lições para nos purificarmos e assim termos um encontro com o Deus do céu.
Então, nós vemos que realmente, ainda nesta terra, nós temos um ideal de Deus que é muito mais sublime do que o que nós pensamos para nós mesmos. No Desejado de Todas as Nações, página 213, diz assim: o ideal de Deus para os seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Eu, meditando sobre este texto, eu fico pensando, será que eu realmente acredito neste texto? Que o ideal que Deus tem para mim é mais alto do que pode alcançar o meu pensamento. O melhor que eu penso para mim não é nada que Deus pensa para nós. E quando eu compreender que o ideal de Deus para mim é muito mais sublime do que o que eu quero para mim, eu realmente começo a entender a obra de purificação que Ele quer efetuar em nosso coração. Continua dizendo aqui, sim, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Este mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Olha que incrível! Cristo separa sempre do pecado aquela alma contrita que está em arrependimento, em contrição. E agora ela pode ir a Cristo e ela socorre. Continua dizendo, Cristo veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecar. Nós vemos que através dos méritos de Cristo e a obra do Espírito Santo que Ele quer efetuar em nós, nós vemos que através dos méritos de Cristo e a obra que o Espírito Santo quer efetuar em nosso coração, é uma obra muito mais sublime do que o que nós almejamos para nós. Nós muitas vezes queremos ser libertos de uma tentação ou de outra tentação, mas Cristo quer nos libertar das garras totais do inimigo. E Ele tomou providências para que isso fosse realizado. Confiamos que Ele tem o melhor para nós? Será que nós acreditamos veemente no texto que nós lemos? Se eu acredito realmente que Deus tem o melhor para nós, para mim, para você, nós acreditaremos com fervor que o que Ele pede para mim é o melhor. E eu então seguirei de acordo com aquilo que Ele me pede, porque é o melhor. Confiamos realmente que Ele tem um poder para nos livrar da condição em que muitas vezes estamos associados? Será que realmente nós estamos em uma situação tão confortável que não queremos ser libertos? Ele quer o nosso bem. E sabe, entender que Cristo quer o nosso bem muda todo o parâmetro humano. Muda toda a nossa rotina, muda todos os nossos pensamentos em nossos dias. Porque agora eu compreendo que Cristo, querendo o meu melhor, Ele vai pedir coisas para o meu bem. Ele vai pedir coisas para a minha admoestação, para que isso seja fluído ao bem, para que outras pessoas sejam abençoadas através de nós. Eu desejo que realmente nós confiemos que o ideal de Deus para os seus filhos é maior e mais sublime do que os nossos mais profundos e sinceros pensamentos acerca de nós mesmos. Fica com Deus e até o próximo estudo.